Olá, que a bênção de Deus e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Nós vivemos a fé de uma palavra muda tudo. E eu creio que a palavra de Deus te abençoará no dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Certa vez o centurião chegou diante do Senhor Jesus implorando para que o Senhor enviasse apenas uma palavra e o seu rapaz seria curado. Naquele instante, o servo do centurião recebeu a vitória. Então eu creio que através da palavra de Deus você receberá a vitória na sua vida em o nome do Senhor Jesus. Quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e a ativar as notificações, para que todos os dias você acompanhe conosco pela manhã os 5 minutos com Deus e nas quartas-feiras esse propósito de uma palavra muda tudo. Dê um like nesse vídeo, curta esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e a bênção de Deus alcançará a vida de muita gente em nome do Senhor Jesus. Quero que você abra a Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 22. Nós vamos ler a palavra de Deus e eu creio que Deus ele vai abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Antes de iniciarmos aqui a leitura, quero ler um dado para você que diz o seguinte: segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 3,8% da população mundial, ou 264 milhões de pessoas ao redor do mundo, sofrem de algum transtorno de ansiedade. A ansiedade só começou a ser estudada na metade do século XIX, sendo que o Senhor Jesus falava sobre o tema há 2000 anos atrás. E assim, a palavra de Deus aqui nos diz o seguinte: no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 22, diz o seguinte: a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveres de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveres de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Veja bem que o Senhor Jesus ele estava falando a respeito da ansiedade, porque normalmente uma pessoa, quando ela se encontra ansiosa, essa ansiedade causa uma angústia no coração. E normalmente também essa pessoa que está passando por esse problema por causa de uma preocupação excessiva, por causa de um nervosismo, um medo intenso que vai levando, deixando a pessoa viver num momento de ansiedade, um pensamento perturbado, desequilibrado. São vários os fatores que levam a pessoa a sofrer com a ansiedade. E note que o Senhor Jesus falava sobre esse problema há mais de 2000 anos atrás. E ele aqui nos recomenda, nos ensina a vencermos este problema, esta ansiedade. Então ele diz, ele advertiu. O Senhor Jesus, ele nos adverte dizendo, ou seja, ele nos avisa, ele nos orienta, falando o seguinte, que vos advertiu o quê? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Então quer dizer, normalmente a pessoa fica ansiosa por causa de algum problema que ela está vivendo. Então o Senhor está querendo dizer o seguinte, que esta ansiedade, esse problema, esse sofrimento que às vezes você enfrenta, passa, não vale a pena. Porque a sua vida com Deus, o seu bem-estar vale muito mais do que qualquer preocupação que você tem. O seu bem-estar vale muito mais do que qualquer nervosismo que você possa estar passando ou possa estar vivendo. Então ele diz o seguinte, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Ele estava usando esses termos porque ele estava falando com os discípulos que se encontravam ansiosos na ocasião, se encontravam ali apreensivos, porque Jesus havia os chamados para segui-lo. E eles queriam saber como eles iriam se vestir, como eles iriam sobreviver. Só que o Senhor estava falando que o que ele tinha para oferecer-nos era muito mais do que qualquer preocupação momentânea que eles estavam tendo naquele momento. Então vejam só que a ansiedade pode vir a trazer algum distúrbio que pode atrapalhar o seu dia a dia. Há pessoas que não conseguem dormir por causa da ansiedade,
pessoas que não conseguem viver em paz por causa da ansiedade. A pessoa acaba deixando a ansiedade dominar o eu dela, acaba deixando dominar a vida dela, sendo que nós temos que deixar e permitir que o Senhor tome conta do nosso dia, da nossa vida, do nosso dia a dia. Porque nenhum problema é maior do que a sua vida, o seu bem-estar mental, espiritual e físico. Deus, ele tem o melhor para você. E aqui o Senhor Jesus, ele nos ensina a vencermos estes problemas. Porque aí ele diz o seguinte: o Senhor, ele nos dá uma recomendação. O Senhor, como Pai, como Deus, como majestoso que é, nos ensina a sairmos de qualquer vestígio de ansiedade. Porque ele diz o seguinte: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensas, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valei do que as aves. Em outras palavras, nós temos muito mais valor do que as aves. Era o que o Senhor Jesus estava falando. Querendo dizer o seguinte, ele faz essa comparação, por causa que as aves, você não vê uma ave preocupada, ansiosa, angustiada, nervosa. Não, ela sabe que ela terá o seu alimento. Deus, ele está querendo dizer para nós o seguinte, que não há necessidade de você ficar preocupado, ansioso, nervoso, angustiado, ficar com aquele soador excessivo, por causa que você está nervoso. Não, Deus, ele está falando o seguinte, que da mesma maneira que Deus prepara, providencia tudo para as aves, Deus, ele vai preparar, providenciar tudo para você, porque a sua vida tem muito mais valor do que as aves. Era o que o Senhor estava falando. O Senhor está querendo dizer o seguinte, que a sua vida, que foi feita e moldada pelas mãos de Deus, vale muito mais do que qualquer situação ou problema que você possa estar vivendo, que você possa estar enfrentando. E aí, na continuação, ele diz o seguinte, no versículo 25, ele diz o seguinte: qual de vós, aqui ele faz uma pergunta retórica, que diz o seguinte: qual de vós, versículo 25, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? A pergunta é, uma pergunta sem resposta, uma pergunta que ele faz é: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ou seja, um comprimento ao curso da sua vida, pode prolongar a sua vida? Querendo dizer que quanto mais ansioso você ficar, isso não vai mudar no curso da sua vida, porque o curso da sua vida está nas mãos de Deus, o seu dia a dia, o seu bem-estar está nas mãos do Senhor. Então, se você colocar a sua vida, a sua confiança em Deus, Ele irá preparar para você tudo aquilo que você precisa. E a ansiedade não vai te beneficiar nisso. Muito pelo contrário, ela vai te prejudicar, porque a ansiedade vai trazer o estresse. Esse estresse vai trazer uma angústia. A angústia vai trazer aquela preocupação, aquela desconfiança, vai tirar o seu sono, vai tirar a sua paz, e isso não agrada a Deus. Deus, ele tem o melhor para você. Então, quer dizer o seguinte, que esta ansiedade não pode acrescentar nada na sua vida. E aí ele diz o seguinte, na continuação do versículo ainda, aí ele diz, pode acrescentar o curso da sua vida. Versículo 26 ele diz: se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Então quer dizer, se pelas coisas mínimas não vai dar certo, no sentido de você ficar ansioso, quanto mais as outras coisas, não vai acrescentar, não vai melhorar o seu dia a dia. O que vai melhorar o seu dia, o que vai melhorar a sua vida, o seu bem-estar com Deus e na sua vida social, é você viver para o Senhor. Pegar todos os problemas, no sentido de pegar a preocupação, o nervosismo e qualquer outra situação que está causando na sua vida uma ansiedade, e colocar nas mãos do Senhor. A Bíblia fala lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, no finalzinho nós vamos até ler sobre isso.
Pedro ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. No finalzinho nós vamos ler esse versículo completo. Então nós temos que colocar nas mãos do Senhor toda a ansiedade, porque Ele sabe resolver, Ele sabe conduzir a nossa vida. Temos que permitir que a nossa vida ela seja conduzida por Deus, porque Deus nos conduz para as bênçãos. E aí, continuando, deixa eu ler o versículo 26 novamente. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, né? Porque andais ansiosos pelas outras. O versículo se explica por si só. No versículo 27 ele diz, observai os lírios. Outro conselho, outra maneira do Senhor nos ensinar. Ele fala, observai os lírios. Eles não finham nem tecem, ou seja, não trabalham, não faz tecido, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo. É uma afirmação do Senhor. Não era um acho, não era um achismo, não era um talvez, um quem sabe, ou eu penso, não. O Senhor está afirmando, é a palavra de Deus. Ele diz, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E olha que a glória de Salomão foi intensa e foi imensa. Então vejam só que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu, ou seja, não há possível se comparar, não tem como comparar Salomão com os lírios, querendo dizer que o Senhor ele cuida de nós. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a Eva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Então veja bem, Deus ele fala o seguinte, ora, se Deus veste assim a Eva que hoje está no campo, ou seja, está plantada, está bonita em outras palavras, e amanhã é lançada no forno, ou seja, murcha e seca e é lançada no forno, se queima, não existe mais, quanto mais tratando-se de vós, ou seja, quanto mais tratando-se de nós, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Aqui o Senhor está querendo dizer o seguinte, que Ele cuida de nós nos momentos bons, nos momentos críticos, nos momentos difíceis. Então quer dizer, se Deus cuida muito bem de um lírio, Ele está querendo dizer que Ele cuida muito mais ainda de você, que você foi feito pelas mãos de Deus. Então nós temos que pegar todas as preocupações, tudo aquilo que causa essa ansiedade excessiva e colocar nas mãos do Senhor, porque Ele cuida de você, Ele protege a sua vida. A sua vida, ela está nas mãos do Senhor. E continuando, diz o seguinte, ele fala, homens de pequena fé, porque nessa ocasião eles estavam agindo com uma fé pequena, sendo que a fé que Deus te deu te leva a vencer a ansiedade, a angústia, o nervosismo e todos os problemas que tentam te cercar. E aí, continuando no versículo 29, o Senhor ele diz o seguinte, não andeis, pois, a indagar o que haver de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Vejam bem que o Senhor ele fala, não andeis, você não deve andar dessa maneira, você não deve seguir esse caminho. Deus ele tem o melhor para você. Porque ele fala o seguinte, não andeis, pois, a indagar. Querendo dizer o seguinte, você não deve indagar sobre isso. Você não deve viver ansioso por causa disso. Né? Ele está querendo dizer o seguinte, que você não deve buscar, tentar achar. Porque normalmente quando uma pessoa está ansiosa, ela tenta adivinhar o futuro. Ela fica tentando pensar como vai ser. Ela tenta imaginar coisas que não existem, que nem aconteceram ainda, e aí ela começa a sofrer por antecipação, porque o Senhor ele fala o seguinte, não deis, pois, a indagar, que a vez de comer ou beber. O Senhor está querendo dizer o seguinte, não adianta você viver ansioso quanto que é a vez de comer ou beber, com o que Deus ele vai preparar para você. Ou, aí ele diz assim, e não vos entregueis, você não deve se entregar a inquietações. Porque normalmente quando a pessoa fica ansiosa, ela fica inquieta.
Quando ela fica inquieta, ela começa a pensar coisas que não existem. Ela começa a ficar ansiosa e essa ansiedade leva à angústia. Ela começa a sofrer por antecipação antes de acontecer o que ela está imaginando, sendo que Deus tem bênçãos para ela, sendo que Deus tem o melhor para ela, sendo que se ela colocar a vida dela nas mãos de Deus, o Senhor vai determinar o curso da vida dela. Então, aqui o Senhor fala para você não ficar indagando, ou seja, não ficar ansioso, não ficar tentando imaginar, não ficar tentando descobrir. E Deus ele fala para você não ficar inquieto, não ficar com inquietação, sofrendo por antecipação, em outras palavras. Mas sim que você venha estar apenas confiante no Senhor, porque Ele preparará tudo o que você precisa em o nome do Senhor Jesus. E aí ele diz o seguinte, no versículo 30, porque os gentios, aqui o Senhor ele usa um termo para os discípulos compreenderem. Os gentios, ali ele estava se referindo àqueles que não eram judeus. Espiritualizando aqui para nós o texto, quer dizer o seguinte, os gentios é aqueles que não confiam em Deus, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não andam na comunhão com o Senhor. Querendo dizer, traduzindo isso, trazendo para o espiritual nosso. Então ele diz o seguinte, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, ou seja, estas preocupações, ficam preocupados, indagando e ficam ansiosos e ficam se entregando a estas inquietações, era o que o Senhor estava querendo dizer. Então ele diz, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai, o nosso Deus, sabe que necessita de todas elas. Deus ele sabe do que você precisa. Deus ele sabe do que você necessita. Então veja bem, vamos parar e pensar. Se Deus sabe do que eu preciso, então não há necessidade de eu ficar ansioso por aquilo. Não há necessidade de ficar preocupado, angustiado, com medo excessivo por causa daquilo. O que eu tenho que fazer? Se eu sei que Deus sabe de todas as coisas, eu tenho que colocar a minha vida nas mãos dele, eu tenho que confiar plenamente nele e ele irá providenciar tudo aquilo que eu preciso. Porque ele diz assim, porque os gentios que procuram todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessita de todas elas. E aqui o Senhor nos ensina a vencer a ansiedade. Se você às vezes passa por um momento de ansiedade, ou já passou por algum momento de ansiedade, se você conhece alguém que passa por esta situação, a chave da vitória, da bênção, do vencer a ansiedade, está no versículo 31. Porque ele fala o seguinte, buscai. Quando aqui o Senhor fala buscai, ele está usando o verbo buscar, que quer dizer o seguinte, que nós temos que entender que temos que buscar ele continuamente, se ocupar em buscar ao Senhor. Isso quer dizer que quando você estiver ansioso, aquela ansiedade estiver tentando vir sobre a sua vida, busque ao Senhor e Ele irá preencher essa ansiedade, esse medo. E de que maneira você busca? Lendo a palavra, meditando na palavra, orando, pedindo a ajuda do Senhor. Peça ajuda aos céus, ou seja, peça ajuda de Deus e Ele tirará do seu coração, da sua mente, essa ansiedade. Você vencerá estes problemas em o nome do Senhor Jesus. Porque ele diz, buscai, pois, buscai antes de tudo. Então é o princípio, é o início. Buscai antes de tudo o seu reino. O reino é o de Deus. Busque continuamente, sempre que você estiver triste, ansioso, preocupado, peça a ajuda ao Senhor. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, tudo aquilo que está te causando a preocupação, que às vezes é um problema na família, às vezes é uma conta que você tem que pagar, às vezes é uma situação que você está vivendo, tudo aquilo que está te faltando, Ele irá acrescentar na sua vida. Deus ele vai acrescentar aquilo que você precisa, aquilo que você busca. Porque ele fala o seguinte, não temais, ó pequeninos rebanhos, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então não temas, não se preocupe,
porque o Senhor se agradou em te abençoar, em te dar o reino, te dar a vitória, te dar a paz. A Bíblia fala, eu citei no meio do vídeo, a Bíblia fala lá no primeiro livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Eu vou ler só esse versículo para orarmos, falarmos com Deus e pedirmos a misericórdia. Diz a Bíblia o seguinte, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Aqui é um conselho, é uma recomendação para você se livrar de toda a ansiedade, de todo o problema. Ele diz, lançando sobre ele, sobre Deus, ele fala para você colocar nas mãos dele, sobre o Senhor, lançando sobre ele tudo, não fique com nada com você, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Tudo aquilo que te causa ansiedade, lance sobre o Senhor. Coloque diante do Senhor. Ele pede isso para que você não fique ansioso, mas que você lance sobre ele, entregue para ele. Então ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha que bênção, porque ele tem cuidado de vós. Deus, ele tem cuidado de você. Se você está acompanhando esse vídeo e você vive ansioso, Deus permitiu que você acompanhasse essa palavra, porque Deus está cuidando de você, para que você entregue nas mãos dele toda a preocupação, toda a ansiedade, porque ele cuida da sua vida. Deus cuida da sua vida. Então, ele quer o seu melhor. Deus, ele tem o melhor para te dar. E assim, se nós colocarmos a ansiedade, a angústia e todos os problemas diante do Senhor, venceremos e conquistaremos bênçãos em o nome do Senhor Jesus. Deus não nos fez para vivermos ansiosos, Deus nos fez para glorificarmos o nome dele, para estarmos com ele e para adorarmos. Então, vamos lançar sobre o Senhor toda a ansiedade? Vamos orar? Vamos pedir a Deus a misericórdia? E eu creio que Deus te abençoará em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós estamos na tua presença. Pedimos ao Senhor, tenha compaixão e misericórdia de nós. Visita essa pessoa que às vezes se encontra sofrendo, angustiada, essa pessoa que está ansiosa por algum problema, por alguma situação que ela está vivendo. Meu Deus, nós colocamos nas tuas mãos, como diz na tua palavra, toda essa ansiedade. Meu Deus, que assim venhamos conquistar, vencer todos os problemas, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, conforta o coração dessa pessoa, traga a paz que ela necessita, traga a bênção que ela precisa. Meu Deus, que a mão poderosa do Senhor se manifeste sobre a nossa vida, e assim o nome do Senhor será exaltado e será glorificado. Meu Deus, que através dessa palavra tudo venha mudar na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos, pela vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, que Deus ele abençoe a sua vida. Compartilhe esse link com seus amigos e colegas. Se você conhece uma pessoa que vive ansiosa, envie esse link a essa pessoa. Eu creio que Deus irá ajudá-la em o nome de Jesus. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.